Olá, Jefferson aqui, seja muito bem-vindo a mais essa aula no nosso curso de Introdução ao Machine Learning. E nessa terceira parte do nosso curso, nessa terceira aula, eu quero trazer um assunto um pouco mais opinativo. Aqui nós vamos falar hoje sobre as principais ferramentas que eu considero aí para se trabalhar com Machine Learning e também algumas bibliografias, né, que eu costumo utilizar. Agora, é muito importante aqui, né, logo deixar claro que aqui é apenas um direcionamento, né? Você pode, se você já é da área de machine learning, você pode discordar com algumas referências que eu vou colocar, você pode achar que eu esqueci de eu colocar algumas referências. Então, se você já tem essa experiência, quiser contribuir, pode comentar aqui, né? Comenta aqui, não coloque os comentários de alguma outra ferramenta que eu não tenha colocado. Aqui o objetivo não é causar nenhuma polêmica, né? Não é também comparar uma ferramenta com a outra, dizer qual é o melhor, qual é o pior. Não, o objetivo aqui é simplesmente dar, principalmente para as pessoas que estão começando, a dar um pequeno direcionamento, tá? E se você já começou e já viu outros vídeos sobre esse assunto que eu vou abordar aqui, comente, né? Fala, coloque sua opinião também, né? E a gente aqui tá para ajudar, tá certo? Então o objetivo aqui é tentar dar um direcionamento. Por isso que eu falei que é uma aula um pouco mais opinativa, não tão técnica, mas importante para a gente colocar aqui algumas informações. Então vamos lá? Então deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Acho que a tela está compartilhada aqui, ok? Então, nessa aula, né, como eu falei, a gente vai falar de alguns recursos do Machine Learning. Quando eu falo recurso, eu falo tanto no sentido de ferramentas, né, que você pode estar utilizando, bibliotecas, frameworks, perdão, e também as bibliografias, né, que eu costumo considerar ali nos meus estudos, o que eu estou estudando atualmente, tá bom? Então vamos ver aqui, principalmente, ó, e outro detalhe, tá? Aqui eu não estou colocando as ferramentas de uma maneira prioritária, então não é porque, por exemplo, aqui eu coloquei o Scikit-Learn como primeiro, e ele quer dizer que é o melhor, tá certo? Não tem essa ordenação aqui, essa questão de prioridade, o que é o melhor ou pior. Apenas estou apresentando algumas das mais conhecidas aí, né, ferramentas de machine learning. Então eu trago aqui primeiro o Scikit-Learn, né, que é uma biblioteca de machine learning escrita na linguagem de programação Python. É sem dúvida aí uma das mais utilizadas, não poderia deixar de falar sobre essa biblioteca, sobre esse pacote, né, de implementações de modelos e algoritmos de machine learning ali na linguagem Python. Então ele tem suporte para diferentes tarefas ali do machine learning, como regressão, agrupamento, né, em inglês clustering, a gente vai falar sobre isso, tá? Redução de dimensionalidade, seleção de modelos, pré-processamento, ou seja, ele engloba ali todo o pipeline, né, todo o fluxo de trabalho, né, desenvolvido em cima do machine learning, tá? Então, ele é basicamente construído ali sobre algumas outras bibliotecas, inclusive do Python, né? Tipo NumPy, que é uma biblioteca do Python para processamento científico, SciPy, Matplotlib para plotagem de gráfico, enfim. SciPy também é para processamento de computação científica, cálculo, né? A gente vai falar um pouco sobre esses também, mais detalhadamente mais para frente. E o detalhe é que ele é um pacote open source ali, né? Ou seja, ele é gratuito também, tá bom? Além de ser open source, ele é gratuito. O outro que eu queria trazer também aqui é uma ferramenta também que o pessoal utiliza muito, principalmente quando você está no cenário de deep learning, ou seja, aprendizado profundo, é a plataforma que eles chamam end-to-end, que ele vai de ponta a ponta, né? De código aberto, que é o TensorFlow. Tá? O TensorFlow, então, ele é uma biblioteca, é uma plataforma, na verdade, completa ali para aplicações de machine learning e deep learning, que é compatível também com a linguagem Python, projetada lá pelo Google, né, pela equipe do Google. Ele inclui ali funcionalidades que vão definir, que vão otimizar e também realizar cálculos matemáticos facilmente, né, ou seja, é bem fácil de utilizar, com a ajuda de uma estrutura de dados, né, bastante conhecida aí nesse universo do machine learning, que são os tensores, né, que ajuda muito no processamento, principalmente trabalhar com GPU, né, trabalhar com placas gráficas, que é para aumentar a velocidade de processamento, né, em vez de só utilizar a CPU. Então, são mecanismos, né, que se utilizam para que se faça um processamento, um aprendizado, né, mais rápido, né, um treinamento de modelos mais rápido ali utilizando a GPU. Então é bem interessante essa plataforma, né, esse framework TensorFlow aí, para esse propósito. O pessoal tem usado também bastante. Né? E aí,
por outro lado, também tem esse outro, né, essa outra biblioteca, essa outra plataforma também, que é o PyTorch, né? Como eu falei, aqui no objetivo não é comparar um e outro, estou apenas apresentando as ferramentas. Quem sabe a gente pode preparar aí, comenta aí se você achar interessante, fazer uma comparação, né, um comparativo entre eles, mas, de novo, essa aula não é para fazer esse tipo de comparação, não é o objetivo aqui, não é o objetivo, não é o foco dessa aula, tá? É apenas apresentar. Então, o PyTorch é outra biblioteca também aí de machine learning em Python, né, de código aberto, que também tem um propósito interessante de trabalhar com e trabalhar e aproveitar bem os recursos, né, o poder das GPUs, tá, das placas gráficas. Então, ele foi desenvolvido lá pelo Laboratório de Pesquisa de Inteligência Artificial do Facebook, e ele é usado também na construção de redes neurais profundas, ou seja, ele também, assim como o TensorFlow, ele é bastante utilizado em aplicações de Deep Learning, né, de aprendizado profundo. Então aqui, aí você pode estar falando, mas está puxando muito a sardinha para o lado do Python. De fato, o Python, ele é hoje a linguagem de programação mais utilizada, né, no contexto de machine learning. Assim como também a linguagem R, que é uma linguagem de cunho estatístico também, que tem bastante bibliotecas voltadas para esse universo do machine learning. Aqui eu destaquei o Python, porque de fato o Python hoje tem crescido bastante, mas se você usa, se você já é usuário do R, inclusive pode comentar aí, né? Traga mais informações. Aqui eu me concentrei apenas em trazer, apresentar mais um pouco desse ecossistema, né? Já que alguns exemplos que a gente vai ver ainda nesse mini curso, a gente vai talvez trazer na forma de Python, tá certo? Então, nessas bibliotecas que nós comentamos. Então, aqui basicamente faz um resumo, né, de todo o conjunto de ferramentas que a gente pode estar utilizando o Python, né? Então, o Python é a base ali, a linguagem é uma linguagem de programação. Você que está começando agora é uma linguagem que a gente utiliza para desenvolver os modelos de machine learning, tá? Nesse caso aqui. E aí eu tenho algumas ferramentas, né, ou bibliotecas que vão auxiliar nesse processamento, nessa tarefa, né, nesse desenvolvimento. Além dessas linguagens, né, também tem alguns frameworks, alguns softwares que já empacotam ali, né, vamos dizer assim, todo o conjunto, né, de algoritmos, né, de aplicações de machine learning e que facilita ali, a partir de uma interface gráfica, né, com o usuário, facilita a manipulação, ou seja, você usa uma interface gráfica para utilizar esses modelos. Então eu cito aqui um dos primeiros aí, né, e um dos mais conhecidos também, o ECA, né? O ECA foi desenvolvido lá na Universidade de Waikato, na Nova Zelândia. Ele é um software de código aberto, né? Implementado na linguagem de programação Java. Então ele tem todo o suporte lá para as tarefas lá, principalmente das tarefas da mineração de dados que se utiliza lá, dos algoritmos de machine learning, né? Então lá eu tenho aplicações para tarefas como associação, regressão, classificação, agrupamento, né, também. Só que em um ambiente gráfico, né? Ou seja, você tem uma interface gráfica ali que você consegue modelar, né, carregar os teus modelos, né, com cliques ali, vamos dizer assim, né? E atualmente, né, é uma interface bem amigável, bem simples de usar, inclusive. Claro, para os usuários mais avançados, né, você consegue também rodar, né, os algoritmos por linha de comando, ou seja, por comandos, né, ali no teu terminal, né, por exemplo, né, que você estiver utilizando. Então, isso facilita, por exemplo, você rodar o ECA, por exemplo, no servidor, né, no ambiente remoto. Então, tem essas funcionalidades. Isso, claro, com um usuário um pouco mais avançado. E ele tem também, hoje, atualmente, ele já está com suporte no Deep Learning, né, para o aprendizado profundo. Era uma das desvantagens do ECA até um tempo atrás, porque ele não tinha esse suporte, hoje ele já conta com esse suporte, né? Então, é bem interessante ali, por exemplo, costumo dizer, se você quer fazer uma prototipagem, né, rápida, ou seja, você quer gerar um resultado rápido, graficamente utilizando uma interface gráfica, o ECA ele é bem interessante porque ele é bem fácil de manipular ali, né? Então, é uma dica interessante. Muitos não acham mais interessante o ECA, né? Outros vão dizer que é interessante. Enfim, como eu falei, aqui é apenas uma apresentação e não quero aqui gerar nenhuma polêmica, né? É só um direcionamento que eu dou para quem não conhecia. E quem conhece, então já conhece bem aí, né, que as suas vantagens e desvantagens, né? Aqui eu trago uma outra plataforma, agora essa plataforma é paga, né? Então ela te dá realmente uma boa
um bom suporte na construção das tuas aplicações de machine learning, que é o RapidMiner, né? Então, ele tem ali bastante soluções, né? Tanto em termos da aplicação do algoritmo, como para a preparação dos dados, né? Com suporte também a Deep Learning, já trazendo ali elementos ali de mineração de texto, de análise preditiva, né? Tem uma interface gráfica muito amigável, bastante amigável, também pode ser extensível, né? Você pode ali, ela é extensível por meio de plugins e que vai ajudar a projetar, né? Você consegue ali graficamente fazer todo o teu fluxo, né, de trabalho ali do machine learning. Você vai conectando ali os componentes e aí gera e clica lá no botão e já faz tudo para ti. É bem interessante. A desvantagem grande desse plataforma é que ela é paga, né? Então, não é barato, mas se tu está prestando aí, por exemplo, você já é da área de machine learning, né? Está prestando alguma consultoria ou está dentro da tua empresa ali, e a empresa ainda está, vamos dizer, buscando uma ferramenta, eu acho que essa ferramenta aqui é bem interessante aí, né? Ela te dá um bom suporte, principalmente nessas tarefas de mineração de texto, de análise preditiva, né? Com o suporte bem ali para o Deep Learning também, né? Então, é bem interessante ela nesse contexto. E aqui, claro, não colocando essas outras ferramentas de maneira nenhuma como pior, né, ou menos utilizada, nada disso, só estou, como eu falei, não tem como listar todas, então foi as que vieram na minha mente aqui, que eu já, alguma vez já instalei, já visualizei. Por exemplo, o Kill, né, é uma ferramenta interessante aí para machine learning. Já citei aqui, na verdade, o R é uma linguagem de programação, e aí a linguagem de programação estatística, podemos dizer assim, né, toda ela é feita de forma para estatística, então aí se criou muitos cenários para machine learning, muitas bibliotecas, né? Então ela tem um grande suporte também. Então muita gente hoje trabalha com R, tá? Eu não trabalho com R, mas meu foco maior é Python. Mas assim, tem muita coisa também para quem quer seguir nesse caminho aí de R, tá bom? Tem o Knine, Knine ele é open também, é uma ferramenta visual, assim como o Orange, também é bastante utilizado, o pessoal tem utilizado. Esse Orange ele já é uma interface um pouco mais assim amigável e também engraçada, tenta deixar as coisas mais, digamos, divertidas, né, para trabalhar com machine learning. Então é muito utilizado ali dentro do contexto acadêmico também, o pessoal utiliza bastante e ajuda o estudante, né, a desenvolver esse conhecimento, né, em vez de esperar estudar todo o algoritmo para implementar, não, já traz ali elementos, aí você já vai podendo estudar, prototipando as soluções, enfim. Então, claro, posso ter, de novo, esquecido alguma ou ter dado ênfase em outra que não deveria, mas aqui o objetivo é apenas, como eu falei, dar um direcionamento, né? Essa que é a proposta aqui, tá? E aqui também trago alguns repositórios de dados, porque a gente sabe que machine learning sem dados não tem machine learning, simplesmente isso. Machine learning precisa de dados. E às vezes a gente quer começar um projeto e tem dificuldade de ter esses dados. Então aqui eu trouxe alguns dos principais repositórios onde você pode baixar base de dados ali, desde bases de dados mais simples até bases de dados mais robustas, mais complexas, com diferentes finalidades, né? Algumas, por exemplo, problemas de balanceamento de dados, ou seja, uma classe tem mais de uma classe do que outra classe. Para problemas, eu quero fazer previsão, quero fazer predição, regressão, problemas de classificação, problemas de agrupamento. Então, tem para todos os gostos, né? Tem base de dados para todos os gostos aí. E essa base aqui, por exemplo, do UCI, né, que é lá da Universidade da Califórnia, né, Irvine. Então, é um repositório clássico aí. Né, geralmente, por exemplo, a gente usa muito quando se quer fazer um que chama de benchmarks, né, a gente quer comparar o modelo, então eu tenho que pegar um conjunto de bases de dados ali, né, para testar se aquela nova proposta, aquele novo algoritmo que nós estamos desenvolvendo de machine learning, ele é efetivo, ele é tão bom quanto os que já tem na literatura, por exemplo. Então, eu tenho que pegar um benchmark, então eu tenho aqui um repositório muito rico, né, de base de dados aí, que é o repositório do UCI. Aí tem o Kaggle, que já tem, além de ter um cunho acadêmico, o Kaggle ele tem um cunho também mais de mercado, né? Então, inclusive no Kaggle, essa plataforma, ele promove competições, né, ali, então empresas, grandes empresas, inclusive, colocam ali os seus dados, né, para que se busque soluções e eles pagam uma premiação, né, para aquela solução, para a melhor solução obtida, né.
Então, por isso que ele fala ali no modo de competição, mas também ali ele disponibiliza para você base de dados para você fazer suas tarefas, ou tentar gerar um projeto, né, para começar a, a, a a iniciar ali o seu portfólio de projetos, né, que é muito importante. Quando você vai aí buscar uma vaga de emprego, você tem que ter ali um portfólio de projetos, é sempre recomendado, né? E aí o Kaggle te dá essas bases, esse caminho CI. E o mais recente, aí, um pouco, podemos dizer assim, é o OpenML, né? Você pode ir lá, hoje muitos cientistas, né, de dados, cientistas de machine learning, enfim, trabalham nessa área de machine learning, nessa área de ciência de dados, têm colocado, disponibilizado os seus dados, né, para que as pessoas possam reproduzir os resultados. Então, esse OpenML é bem interessante também, tem uma vasta conjunto de dados lá que você pode estar baixando e utilizando. Bom, claro, ainda tem outros repositórios, né, que o próprio I3E também, alguns artigos, a próprio autor coloca, o GitHub, os próprios autores de artigos colocam lá nessas ferramentas, mas eu acredito que esses seriam os três principais aí, tá bom? Bom, e em relação à bibliografia, também, novamente, eu não quero esgotar esse assunto aqui, cada um tem a sua bibliografia de estimação, eu costumo dizer, né? A bibliografia, aliás, o tema machine learning ele é bastante difundido, assim, então tem muita coisa em inglês, é verdade, muita coisa em inglês, até porque é um campo, né, que eu falei isso na primeira aula, né? Aliás, se você não assistiu a primeira aula, eu vou deixar aqui o link para a primeira aula e para a segunda aula também, né, que são importantes, se você não assistiu aí, assista, que é bem interessante. Mas assim, é bem vasto o conteúdo, né? Tem muito material na internet, muita bibliografia, né? Porque é um conteúdo que vai sempre sofrendo modificações, né? Muito dinâmico essa área, toda hora tem coisas novas aí. Então eu trago aqui para você um material que eu considero bem interessante em português, né? Um livro que os autores, aqui está aqui os autores, Kate Pacelli, Ana Carolina Lorena, João Gama, né? Tiago Almeida e André Carvalho, são os autores desse livro. É um livro em português, como eu falei, que é o título é Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina. Eu não vou fazer a curadoria desse livro aqui, não é o objetivo, né? Mas assim, é um livro completo, ele aborda todos os aspectos do machine learning, né? Ele considera ali o machine learning como uma sub-área da inteligência artificial, daí esse inteligência artificial ali e a abordagem de aprendizado de máquina, né, a visão dele. Então ele fala tanto da toda a parte de pré-processamento de dados, os modelos preditivos, os modelos descritivos, né? Fala também de deep learning, né, nos tópicos especiais, mostra várias aplicações e também ali dá um direcionamento, né, de tendências e perspectivas futuras da área. Aí já está na sua segunda edição, então ele é bem recente, é de 2021, tá? Bom, a compra dele aí você pode comprar na Amazon, nesse grupo Gen, que é onde foi elaborado, né, que é responsável pela essa editora LTC. É um livro em português, eu gosto desse livro, enfim, é uma opinião, é um direcionamento, como eu falei. O objetivo também não é dar uma curadoria do livro, fazer uma análise aqui do livro, é apenas um livro que eu acho interessante ali. Tá? Outro livro, já mais robusto, já um pouco no sentido hands-on, né? Pode dividir assim, a grosso modo, né? As bibliografias em machine learning como bibliografias mais técnicas, mais conceituais ali, né, que vai uma parte mais matemática dos algoritmos, e tem aquelas bibliografias um pouco mais hands-on, ou seja, mão à obra, mão na massa, né, como costuma se dizer. Essa aqui, por exemplo, do Aurelian Geron, né, é uma mistura, tá? Ela tem elementos técnicos ali de mostrar a técnica, de mostrar por trás dos bastidores, vamos dizer assim, do algoritmo, também mostra um aspecto de, olha, bora lá, bora fazer junto aqui, ele mostra. Então, eu acho uma boa referência aqui, tá? Eu considero aqui. E, assim, de novo, o meu objetivo não é fazer nenhuma curadoria, dizer apenas o que eu utilizei até para fazer algumas aulas, né? Então, eu tenho aqui essa como uma referência interessante aí. E ele dá um foco muito legal naqueles frameworks que nós conversamos. Apesar de que aqui tem o Keras, que eu não comentei, que é outro framework também utilizado aí em cima, né, do TensorFlow, né? É bem interessante também. Ele dá essa visão também utilizando essas plataformas aí, né? Scikit-learn, TensorFlow e o Keras.
Como eu falei, o Keras foi um que eu não comentei, mas é outra ferramenta aí, né, de machine learning que você pode estar adotando. Então ele é bem interessante. Detalhe, aqui eu coloquei a capa dele em inglês, mas tem a versão dele traduzida para o português. Tem uns erros lá de gramática, mas são, né, detalhezinhos. Mas é bem interessante aí, né, também essa referência para você. Bem moderno. Na verdade, essa edição aqui de 2007 tem uma edição mais nova, acho que 2020 ou 2021. Tá? Não recordo agora, tá certo? Esse livro aqui é muito interessante, apesar dele não ser um livro. Inclusive, ele está aberto, você pode acessar aqui esse link, né? Vou deixar esse link desse livro aí na descrição para você só clicar, né? É o livro que trata de machine learning em 100 páginas, né? Então, o autor, o Andrei Markovich, né? Acho que é essa pronúncia aí, ele consegue, de uma maneira bem, de forma resumida ou compacta, né? Melhor colocando, coloca bem ali todos os aspectos de machine learning. Eu achei bem interessante como ele aborda o machine learning, né? Passando pelas as notações, definições, né? As concepções dos algoritmos, né? As finalidades, onde você usa cada algoritmo, o que está por trás ali de cada algoritmo, né? A matemática. Então é bem interessante. Não tem nenhum aspecto prático nele, mas assim, ele te dá essa visão geral em poucas páginas. Eu acho que isso que é legal do livro. E aí ele está aberto, né? Inclusive ele usa uma estratégia que é leia primeiro e compre depois, né? Então é bem interessante, né? A estratégia dele aí. E vale a pena, eu acho, dar uma olhada. É um livro rápido para quem tem aí o domínio do inglês. Também não é um inglês tão complicado, né? É um inglês bem fácil de entender ali, sem dúvida nenhuma. É uma boa referência aí para quem está começando, né? E não tem problema com o inglês, mas assim, é bem tranquilo mesmo a leitura dele, certo? Aqui eu já trago um livro, vamos colocar assim, um livro mais pesado, né? Então não é porque ele é pesado de tamanho, porque ele tem uma. Eu costumo também classificar os livros em machine learning, aqueles livros mais. Uma conotação técnica, mais matemática, né? Então, mais algorítmica, mais assim, na base do algoritmo, do modelo, né? Vendo os bastidores ali. E esse livro do Sebastian Haskell é um livro bem interessante, porque também ele consegue, né, assim como o do Aurélio, misturar elementos teóricos, né, vamos dizer assim, e elementos práticos, né? Então ele consegue conciliar teoria e prática ali, e é muito interessante esse livro, eu acho que vale a pena. De novo, esse aqui, né, já não tem, esse livro já não tem, assim, não conheço a versão em português dele, tá? Se existe, realmente eu desconheço, né? Mas é bem interessante aí. Você que já está na área, quer avançar, por exemplo, vale a pena. Se você não conhecia, vale a pena experimentar. E aí, pessoal, tem várias outras bibliografias em português mesmo, tá? Que você pode estar utilizando aí. De mineração de dados também, que é um tema que pode estar relacionado ao machine learning, né? Quando você busca lá. Então, assim, é um campo muito vasto. Eu tentei trazer aqui o que eu considero, né? O que eu estou utilizando. Eu sei que provavelmente você pode ter aí alguma dificuldade com o inglês, né? Mas se você quer entrar nesse campo, tem que ter o mínimo ali de inglês. Eu acho que é importante, né? Mas não é também definitivo, né? Olha, tem que saber inglês, se não souber inglês, não vai poder atuar na área do machine learning. Não é bem assim, tem que ter o inglês ali básico, né? Eu acredito, para pegar essas referências. Mas tem muito material hoje em português, sim, tá? Muito mesmo na internet. Então é um campo, como eu falei, muito vasto, tá? Então, assim, essa aula foi uma aula um pouco menos técnica, né? Foi um pouco mais opinativa, como eu falei para vocês. Meu objetivo não é polemizar aqui, tá? Inclusive, se você tiver alguma indicação de alguma ferramenta que eu falei, por exemplo, eu deixei de falar do Keras, né? Que é uma ferramenta bem interessante também, mas se você tiver, então comenta aqui, deixa aqui nos comentários. E se você, só lembrando, né, se você gostou dessa aula, né, se você está acompanhando aí esse mini curso que eu estou promovendo aqui, dá uma curtida, né? Deixe seu like aí, compartilha com seus amigos, né? Para que esse conteúdo chegue a mais pessoas aí, possa ajudar a alavancar aqui o canal, tá bom? Mas a ideia era essa. Na próxima aula, né? Eu vou falar sobre, aí já vai ser uma aula um pouco mais técnica, que eu vou falar um pouco sobre inferência indutiva, como os modelos chegam às suas conclusões, é um processo que chama de indução, tá? E falar também, de uma maneira geral, os tipos de sistema de machine learning. Na verdade, a partir daí,
gente vai definir quais são os tipos. É uma taxonomia que a gente vai estar usando, uma classificação, e a partir daí a gente vai estar falando um pouco sobre cada um. Ok? Bom, era essa a aula. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.